Conta pra nós, quando que surgiu esse desejo de empreender? Bom, esse desejo de empreender é desde novo. Desde novo eu já me via vendendo alguma coisa. Eu sempre achei interessante a arte de vender, sabe? Então, desde pequeno, meu pai, ele aposentou cedo por questão de saúde. Então, assim, para não ficar totalmente à toa, ele tinha um carrinho que vendia pipoca, bala na porta da escola. E eu vi o meu pai vendendo carrinho, bala na porta da escola. Eu achava aquilo sensacional. Eu falava, gente, eu quero vender também. Eu achava interessante as crianças vindo no carrinho, comprando pipoca, chiclete, bala. Então, assim, eu ficava impressionado com aquilo. Então, eu sempre fui assim, atraído pela essa arte de vender. Então, assim, desde pequeno, eu me vejo assim, um vendedor, um empreendedor. E eu acho que todo empreendedor ele tem que ser um bom vendedor. Afinal de contas, eu acho que todo mundo deveria ser um vendedor. Porque vender é uma arte. Então, assim, desde pequeno, isso me atrai. Na linha da família do senhor, tem algum empreendedor também ou o senhor foi o primeiro? Então, como eu disse, o meu pai já tinha esse carrinho de pipoca, né? Então, esse carrinho de pipoca que já foi que me tocou em ver que isso era empreender. Então, às vezes, a pessoa acha, empreender, eu tenho que ter uma mega loja, eu vou ter que vender carro de luxo, ou vou ter que ser uma grande empresa. Não. Empreender, você começa do pequenininho mesmo. Na simples coisa. Então, assim, meu pai vendendo pipoca, ele cresceu ali, mesmo sendo aposentado, ele foi crescendo, depois construiu uma lojinha na frente da nossa casa e passou a vender as balas em dedo de selo no carrinho, passou a vender na lojinha e depois começou por verdura e montou um sacolãozinho e começou a vender frutas e verduras e depois comprou um carro e começou a buscar no Ceasa o próprio produto e foi crescendo. E depois, com 21 anos, eu tive o meu primeiro comércio, que foi um sacolão. Então, influência do meu pai. E o meu irmão mexia com oficina de lanternagem, que também não deixa de ser vender, né? Não deixa de ser um empreendimento. Então, assim, a minha família já tem essa raiz já de empreender. Que interessante. Muito interessante. E na sua visão, hoje no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país muito difícil, tanto para seguir uma carreira profissional quanto para o empreendimento. O melhor caminho para captação de recursos hoje é o empreendimento? Sim, eu vejo como um empreendimento. Apesar de, muitas vezes, empreender depende muito da economia. Então, mas o Brasil ele sempre foi bem favorável ao empreendimento. Eu acho que um país nosso, que é um país capitalista, ele nos dá muita oportunidade de empreender. Então, eu acho que eu vejo o melhor caminho para empreender, para o desenvolvimento, é empreendedorismo. Eu vejo sim. Muito interessante. Fale um pouquinho para nós aí, quais foram os negócios que você já teve? Você falou aí do sacolão. Isso. Além do sacolão, já teve algum outro? Ou do sacolão já passou direto para o material de construção que você tem hoje? Conta um pouquinho da sua história para nós. Eu trabalhei no sacolão desde novo, trabalhei para os outros, trabalhei em padaria, ajudando o padeiro a fazer pão, trabalhei de servente de pedreiro e trabalhei de motorista. O último emprego foi motorista. Trabalhei de motorista dentro de Belo Horizonte por 2 anos. Então, eu peguei todo o meu acerto de trabalhando de motorista para mim comprar um sacolão financiado de um ex-patrão meu, que eu trabalhei para ele. Ele queria ir embora e queria vender esse sacolão. Então, o primeiro comércio que eu tive foi o sacolão. Então, dali, eu passei a mexer, eu fui acrescentando sacolão, eu coloquei açougue, coloquei mercearia. Então, depois de um comércio bem já estruturado, cerca de 9 anos,
nesse mesmo comércio, bem estruturado. Cheguei a comprar caminhão para fazer compra no Ceasa. A gente morava a 23 quilômetros do Ceasa, então eu ia para o Ceasa 4 vezes por semana. Então eu fiquei ali 9 anos com esse empreendimento. E vendi tudo para me vir para cá. Então, quando eu vim para cá, eu comecei mexendo com construção de casa. A nossa ideia foi construir casa para vender. Então, cheguei a construir algumas casas aqui dentro de Conselheiro Pena, no bairro Mãos Dadas, vendemos. E eu encontrei uma certa dificuldade na época, que foi uma época difícil, 2015 para 2016, que teve a época do impeachment da Dilma, foi uma turbulência no país inteiro. Então, a gente encontrou uma dificuldade de movimentar as vendas de casa na época. E eu achei uma oportunidade de migrar para material de construção. Então, eu vi a cidade de Conselheiro Pena com uma certa deficiência na área de material de construção e um certo espaço aberto para entrar. Então, foi aí que eu resolvi entrar nessa área de material de construção, a qual estamos fazendo 10 anos esse ano na área de material de construção. Então, de empreender, foi esses 3 que eu tive até hoje. Maravilha. E no começo, Fábio, que o senhor abriu o depósito de material de construção, surgiu algum medo de não dar certo? Como que foi o começo, assim, vou montar um material de construção? Sempre vem aquela dúvida. Surgiu, sim? E como que foi? Sim, como ser humano, a gente sempre tem medo, porque a gente tem família, a gente sempre pensa em tudo. E se não der certo? Então, existe sim um medo. Mas como eu tive 9 anos, outro comércio, então assim, a gente aprende ao longo do tempo que para você conseguir chegar lá em cima, você tem que acreditar. Então você tem que acreditar, você não pode ter medo, você tem que lutar contra o medo, insistir, colocar sua fé ali em primeiro lugar ali e arriscar. Então, mesmo se você arriscar e não der certo, é melhor do que você chegar lá na frente, olhar para trás e pensar, eu deveria ter arriscado. Então é melhor você arriscar com a possibilidade de não dar certo, do que você não arriscar e chegar lá na frente e você arrepender. Então eu sempre tive isso comigo. Então eu nunca tive medo de arriscar. Nunca tive e não tenho medo de arriscar. Se eu tiver qualquer oportunidade de negócio para alavancar os meus negócios, eu topo. E eu sempre tenho comigo, e eu acho que todos nós deveríamos ter, que qualquer negócio que você for entrar, nunca entre por dinheiro. Nunca entre por dinheiro. Eu vou entrar porque vai dar muito dinheiro. Se entrar por dinheiro, eu tenho comigo que não dá certo. Então, entra por prazer do negócio. Escolhe uma coisa que você goste e entra por prazer do negócio. Então, planeja e vai atrás do planejamento. Então, assim, eu não tive medo por isso. Então, assim, eu acredito que tem que ter planejamento e coragem de ir atrás. Então, assim, eu não tive medo quando eu fui mexer com um depósito por isso. Porque, como diz, mesmo se não der certo, é lucro. Porque tentar e não conseguir é uma escada a mais para você tentar de novo. Então, eu acredito sim. Muito interessante. Mark Zuckerberg, né? O terceiro maior empresário do mundo, ele disse que o maior risco de todos é você não correr risco nenhum na vida. Isso, acredito nisso. É nessa tese. Porque se você não estiver disposto a correr risco, você não vai chegar em lugar nenhum. Uhum. Verdade. Né? As pessoas que tiveram mais sucesso não são as mais inteligentes, né? São as que correram mais risco na vida. Teve mais coragem. Né? Interessante, né? Teve mais coragem. Então, eu acredito exatamente nessa ideia, nessa tese. Que nós temos que acreditar e se não tentar, eu vejo como o pior caminho.
A oportunidade. Ou seja, a pessoa, você chegar lá na frente e olhar para trás e começar a imaginar. Eu tive tal oportunidade e fiquei com medo, eu tive tal oportunidade, eu fiquei com medo, tive tal oportunidade. E você vai calculando a chance perdida, aí você já está com a idade avançada, o vigor não é o mesmo. Então, não tentar não é opção. Eu acredito que não tentar não é opção. Interessante. E se tratando do material de construção, a gente lembra quando vocês começaram, né? No material de construção pequenininho, né? Ali na esquina do SESC. Verdade. Aí daqui a pouco Deus abençoou, teve uma ampliação. Daqui a pouco Deus abençoou mais, vocês foram trabalhando bem, com excelência, ampliou de novo. E agora vocês inauguraram uma mega loja aqui em Conselheiro Pena, que é uma referência na nossa região toda. Né? Com este empreendimento, você se sente realizado como empresário? Ô Francis, o nosso empreendimento, em 2016, ele começou só com um material, na verdade não era um material de construção, era um depósito de cimento. O nome era Depósito de Cimento Canaã. Então a gente só tinha cimento. E eu lembro até hoje que a primeira venda nossa foi 4 sacos de cimento e o dia inteiro foi só aquela venda. E eu lembro até hoje que foi uma senhora do Padre Ângelo que teve aqui na cidade, comprou 4 sacos de cimento e pediu para pôr no ônibus para ela. E nós levou e colocou no ônibus. E foi a primeira venda e foi a venda do dia. Aquele dia só vendeu os 4 sacos de cimento. Então, esse foi o nosso primeiro o nosso começo desse depósito de material de construção. Então, assim, ao longo desses anos, Deus abriu as portas e Deus nos surpreendeu. A gente sempre tem essa fé que Deus está conosco no nosso negócio. A gente sempre busca a direção de Deus em tudo que a gente todas as nossas decisões. Então, assim, aos poucos as coisas foram acontecendo, nós fomos insistindo, reinvestindo, todos os lucros reinvestido no próprio comércio. E é o que eu falei. A gente não entrou por dinheiro. A gente entrou por gostar, por prazer de ver uma coisa crescer, você ter pessoas trabalhando para você e sustentando a sua família. Assim, eu vejo uma arte, eu vejo isso como uma coisa prazerosa. Hoje nós temos quase 45 funcionários. Então, assim, a minha maior realização é saber que tem 45 famílias que dependem daquele comércio. Então, isso para mim que é uma realização. Agora, o que a gente ganha, o que dá de lucro, isso aí é uma consequência do que você faz. Então, a gente não faz por isso. Então, assim, o nosso comércio, ele cresceu sempre baseado nessas ideias. De vamos reinvestir tudo, vamos colocar tudo aqui, vamos fazer uma coisa legal, vamos crescer, vamos ver o que vai dar, vamos ir o máximo que a gente puder. Então, para responder a sua pergunta, eu não me sinto realizado por isso. Porque a gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais pessoas agregando ao nosso empreendimento, mais famílias sendo abençoadas através do nosso empreendimento. E também a gente olha muito o lado do cliente. A gente tem um cliente como um parceiro. A gente tem um lema na nossa empresa que é ajudando a construir sonhos. E quando a gente sentou, a nossa diretoria, eu e o Nix e os nossos líderes que trabalham com a gente, quando a gente sentou para discutir sobre esse assunto, foi unânime a nossa ideia. Não, o nosso lema tem que ser ajudando a construir sonho. Então, quer dizer, a nossa ideia é essa. É que o cliente que está comprando de nós, ele está realizando o sonho dele. De construir uma casa, de reformar a sua casa, de fazer uma melhoria na sua casa. Então, a gente enxerga isso como um sonho do cliente. Então, a nossa ideia é ajudar, é participar do sonho do cliente. E como as pessoas que trabalham com a gente, é o que eu disse, que também para nós é uma realização ver os frutos que esse empreendimento, dentro de 10 anos, trouxe, não só para nós, mas para quem trabalha com a gente, pelos nossos clientes, e para a cidade. Então, hoje, tem segunda-feira, né? Hoje faz
5 dias, que nós inauguramos essa nova loja. E é uma nova loja, assim, que é uma realização de um sonho nosso. É uma loja de mais de 1.000 metros quadrados, aonde a gente está realizando um sonho e nós temos ainda uma escala para continuar crescendo e a gente não pensa em parar por aqui, não. Muito interessante. Nós não temos meta para parar. Aproveitando aí que nós estamos falando da nova loja, aproveita e fala da nova loja, para quem está te ouvindo aí, por que esta pessoa deve escolher o Canaã para construir o seu sonho da sua casa própria? Isso. O Canaã Material de Construção, eu até convido você que não conhece, que você ainda não foi lá nos visitar a nossa nova loja, para você ir lá visitar a nossa nova loja, para você ver a estrutura que nós montamos com a ideia de atender melhor o cliente, expor melhor as mercadorias, para o cliente tomar uma decisão até melhor na hora de escolher um piso, escolher a tinta para sua casa, escolher o material. Então, a nossa ideia era essa, é apresentar melhor o produto e ter mais agilidade para o cliente. Então, a gente trouxe uma coisa nova para a Conselheiro Pena. A gente trouxe um modelo de atendimento onde o cliente entra, tem um check-out, que é o caixa rápido, né? Que o cliente entra, fica à vontade, pega uma cesta, escolhe seu produto com calma, e tem um atendimento rápido. Nós temos também uma mesa, várias mesas com vendedores para atender um cliente que quer fazer um orçamento, quer escolher com calma o piso para sua casa. Então, nós temos esse tipo também de atendimento. E temos também um estacionamento na porta da loja, porque a gente está dentro do centro, ao lado do Banco Brasil. Então, é um lugar movimentado onde não tem lugar para carro. Então, nós temos um estacionamento na porta da loja, e temos uma outra saída para a rua, José Maurício Vasconcelos, que também tem estacionamento dentro da própria loja. Então, o cliente ele pode entrar dentro da loja com o carro, comprar o seu material, já carregar ali dentro e já sair com o material no carro. Então, a nossa ideia é essa, é trazer mais praticidade para o cliente. Então, convido a quem ainda não visitou a nossa loja, vai lá amanhã, vai semana que vem visitar a nossa loja e tomar um café com a gente lá. Maravilha, e o negócio lá ficou top, viu? Muito bom, muito bom. E eu tava falando que de Valadares a Colatina não tem outro igual, não. Muito bacana. Que Deus continue abençoando aí o Canaã nessa nova etapa, né, John? É isso aí, eu sou suspeito a falar que é a melhor loja, né? Vamos lá. E o nome Canaã também, quando a gente escolheu esse nome também, a gente pensou nisso. A gente pensou como a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, esse nome também já foi escolhido, já pensando em algo grande, em algo de terra que mana leite e mel mesmo. E graças a Deus, Deus está sempre abrindo as portas e nós estamos escalando pela graça de Deus. Glória a Deus. Fábio, e conta para nós do tamanho e da quantidade de tempo que tem o Canaã. Eu falei que o França faz umas perguntas meio assim, né? Até ri dele. Conta para nós, 10 anos, loja nova, como que é o faturamento mensal da sua empresa hoje? Falar em faturamento, às vezes para nós é até difícil, porque a gente sempre coloca, como o nosso empreendimento ele vem numa escala crescente, muito rápido. Imagina, você começar vendendo só cimento, você coloca ali um caminhão ali com 300 sacos de cimento para começar, e hoje a gente temos na faixa de 6, 7 milhões de estoque dentro da loja. Então, assim, de 10 anos. Então, assim, é uma escala que vem nos surpreendendo até nós que estão lá dentro. Então, assim, a gente, em 2025, nós colocamos uma meta para bater no ano de 12 milhões. 2025. Então, nós fechamos 2025 superando essa meta. E com o empreendimento novo, a gente já tem uma meta de 28 a 30 no ano. Então, assim, como a gente está em escalada,
É difícil assim, eu precisar mensal. Mas nós estamos escalando. Então, nós estamos escalando, nós temos por exemplo, o ano passado, nós estávamos com 28, 27 colaboradores com a gente. Hoje nós temos 40, eu acredito que é 45. Eu posso estar errando ali 2 ou 3 para mais ou para menos, mas 45 funcionários. Então, assim, a nossa folha de pagamento é 120 mil por mês. Então, assim, é crescendo e é difícil a gente ter, assim, mensalmente, porque ela varia muito e ultimamente ela tem crescido e a gente está com metas bem, assim, a gente está com uma expectativa boa para as metas maiores. Existiu algum maior e existe ainda um desafio grande que o senhor enfrenta e que já enfrentou nesses 10 anos que já se passou da loja? Desafio nós temos todos os dias. Todos os dias. Quem é comerciante, quem é empreendedor, sabe. Desafio é todos os dias. Então, eu costumo dizer que o dono, o empreendedor, ele trabalha 24 horas. Ou melhor dizendo, ele só não trabalha quando está dormindo. Está acordado, ele está trabalhando, ele está planejando, ele está resolvendo problema, ele está preocupado com alguma coisa. Só que ao longo do tempo, por exemplo, eu aprendi a lidar com isso. Então, eu tenho tranquilidade, eu sempre confio que as coisas vão dar certo, eu sempre confio que as coisas vão ser resolvidas. Então, os desafios, ele é diário. Mas eu acho que o maior desafio a qual a gente tem aprendido muito é lidar com as pessoas. Porque eu sempre falo que o negócio não é dinheiro. O negócio é relacionamento com as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que priorizar o relacionamento, tanto com o cliente, quanto com quem trabalha com a gente, tanto com a nossa própria família, não trazer problema para casa. Então, assim, o desafio meu sempre foi gestão de pessoa. Então, eu sempre procuro aprender a lidar com as pessoas, a entender as outras pessoas, a entender o gênero de cada um, o temperamento de cada um, para as coisas acontecer automaticamente. Então, assim, o desafio é esse e a gente tem superado esse desafio. A gente sabe que lidar com pessoas não é fácil. Não, é um Isso desafio. seja em qualquer âmbito da vida. Em se tratando de funcionários, de pessoas, qual que é o maior desafio dentro desse desafio, né, de lidar com as pessoas? Qual que é o lado mais difícil das pessoas, né, que você encontra como patrão? O lado mais difícil é tipo assim, é a pessoa não, tipo assim, não entender ou não comprar a ideia que a empresa passa. Por exemplo, nós temos esse lema da empresa de ajudando a construir sonho. Então, o desafio maior é você fazer com todos que trabalham com você ter essa mesma mentalidade. Porque o motorista que trabalha para nós, ele também está ajudando o cliente a construir o sonho dele. Então, aquele que carrega o cimento ali, vai lá e entrega o cimento na casa do cliente, ele também faz parte do sonho do cliente. O vendedor que vende o produto, ele também está fazendo parte do sonho do cliente. Então, todos que trabalham com a gente, eles têm que entender que o que ele está fazendo é algo importante para alguém. Entendeu? Então, o cliente espera que todos nós participem do sonho dele da melhor maneira possível. Então, o desafio é você colocar na mente de todos que trabalham que o nosso lema principal é lidar com o sonho de outra pessoa. Então, porque se a gente consegue colocar isso na mentalidade de todos que trabalham com a gente, aí as coisas acontecem melhor.
O cliente fica mais satisfeito com quem atende ele na hora de vender. O cliente fica mais satisfeito com quem recebe ele quando ele chega na loja. O cliente fica mais satisfeito quando ele vai no caixa ali pagar, que a pessoa atende ele bem, trata ele bem. O cliente fica satisfeito quando o motorista chega na casa dele, cumprimenta, pergunta aonde você quer que bate o material. E o cliente mostra, ele vai lá com cuidado, bate o material, coloca lá. Então, assim, quando se todos que trabalhar numa empresa e comprar a ideia, a empresa funciona perfeitamente. Então, o desafio de um empresário é fazer com que todo mundo entenda a proposta da empresa. Porque geralmente a ideia é o seguinte, o patrão, ele só quer vender e ganhar dinheiro. Então nós vamos trabalhar aqui e ganhar o nosso também e pronto, acabou. Mas não é essa a ideia do empreendedor. O empreendedor de verdade, nato mesmo, ele não trabalha por dinheiro, ele trabalha por prazer, de ver as coisas acontecer. Então, quando você consegue colocar essa ideia, você consegue, com todo mundo que trabalha com você, entender que ele está participando de um projeto também, aí é mais fácil as coisas acontecer. Então, o desafio é você colocar isso na mente de todos que trabalham com você. Eu acho um desafio e é o que a gente procura fazer com todos os funcionários que trabalham com a gente. Muito interessante.